Vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar sobre o jogo porque dentro do jogo eu vou acabar falando também sobre a diretoria. Primeira impressão do técnico Ramon Dias. Acho que o time hoje apresentou melhor organização. A gente está falando do Atlético Paranaense, que é uma das melhores equipes do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. E a qualidade do Atlético Paranaense foi o que definiu a partida hoje. A qualidade dos seus jogadores, a condição dos seus jogadores de poder decidir um jogo. Foi exatamente isso que aconteceu. Com um Atlético, que na minha opinião, estava num dia extremamente pouco inspirado. E vou te falar, falo com tranquilidade porque acompanho o Atlético Paranaense, pois faço os pós-jogos lá na Casa TV. E a Casa TV transmite os jogos do Atlético Paranaense. Então, é fato que o Atlético não estava em um grande dia, mesmo com sua equipe titular. E veio convidar hoje Fernandinho, Christian, Vitor Roque, Canóbio, jogadores de qualidade, jogadores de alto calibre. Bento também, o goleiro. E aí, cara, eu vi um jogo do Vasco no primeiro tempo, um jogo onde o Vasco conseguiu trabalhar melhor a bola. O Vasco não teve medo da bola no primeiro tempo. O próprio Medel, que acabou cometendo alguns erros individuais, é um cara que, mesmo não sendo um craque com a bola, não se esconde. Isso é importante para poder você fazer a transição da defesa para o ataque. É inevitável a gente lembrar que o Vasco hoje jogou com uma dupla de zaga, que é da base, o Miranda e o Zé Vitor. São dois jogadores. No caso do Miranda, tá muito claro que o Miranda, apesar de não ter feito um jogo terrível, não é um jogador de nível de Série A para você ser titular do Vasco da Gama. Isso não é nenhum desrespeito ao atleta, ele só não tem nível de Série A para você confiar de fato nesse atleta. E o Zé Vitor, cara, o Zé Vitor é um primeiro reflexo do que acontece na diretoria do Vasco. O Zé Vitor é um jogador jovem, que acabou de subir da base também, que tem sua qualidade. O problema o Zé Vitor tinha 3 jogos nessa temporada. 3. No Campeonato Carioca. Lá no Campeonato Carioca. Então era um cara que não vinha jogando, que tava com um companheiro ao lado, no caso o Miranda, que não passa confiança, que é um cara que ele também não tem entrosamento. E aí eu já chamo a atenção pro trabalho da diretoria. Porque, cara, a gente trouxe essa informação, e eu repito a informação aqui, reafirmo, de que o Ramon Dias avaliou o Maicon negativamente nos primeiros dias de treino. E o Maicon, cara, teoricamente, o Maicon era o jogador para chegar e ser titular e vestir a camisa do Vasco da Gama. Porque foi a contratação da diretoria para corrigir as rotas, para melhorar esse elenco. E hoje o Maicon não deve ser nem a quarta opção. Não deve. O Maicon é um cara que dificilmente vai ser utilizado pelo Ramon Dias por opção. O Robson, que também é outro reforço, não joga. Ah, Pedroso, Zé Vitor joga do lado esquerdo. Beleza, o Maicon é reserva do Miranda. Continua sendo absurdo. Vocês entendem o que eu quero dizer? O Robson é outro também. É um trabalho, cara, de sucateamento, de gestão de futebol. E o Zé Vitor, que só teve 3 jogos na temporada dentro do Campeonato Carioca, jogando ao lado de um companheiro que tem suas inseguranças, sem entrosamento, numa pressão tremenda com o time na lanterna da zona de rebaixamento, foi mal. Cometeu o pênalti, não conseguiu ter tranquilidade dentro da partida porque ele tem qualidade com a bola no pé. Inclusive, a única jogada de perigo realmente do primeiro tempo, ela sai do pé do Zé Vitor, ele consegue fazer o cruzamento dentro da área, um cruzamento rasteiro, o pé que ajeita e o Jair bate. Então, aí eu já elenco o primeiro erro, que é refletido em campo. Um dos vários que a gente pôde ver hoje. Então, eu vi um Vasco mais organizado. Um Vasco que não tinha tanto medo da bola, como eu disse. Que utilizou melhor o Orediano, que não fez nenhuma partida maravilhosa, mas é um cara que ainda vai progredir. Ah, Pedrosa, porra, você, cara, tá tudo uma merda. Claro que tá, mas eu vou avaliar aqui friamente. Tá tudo uma merda, gente. O trabalho é uma merda. O Vasco faz a pior campanha de sua história dentro do Campeonato Brasileiro. Só que primeiro eu tô analisando o jogo, analisando friamente. O Zé Gabriel é outro também, que recebeu uma oportunidade. Mas eu não posso nem colocar a culpa no Ramon Dias, porque ele chegou e não conhece o elenco. Entendeu? Então, como é que eu vou defender? Como é que eu vou botar a culpa no Ramon Dias? Eu acho que ele deveria ter começado com o Marlon. E a culpa é de quem? A culpa, pra mim, é da gestão de futebol.
da comissão técnica que não chega e fala assim: o Ramon Dias, é o seguinte, meu irmão. Cara, o Zé Gabriel é um jogador que, inclusive, ele foi descartado dos planos do Vasco em alguns meses dessa temporada. O Zé Gabriel é um cara que não deu certo com a camisa do Vasco. Isso tá claro. E a gente tem aqui no time um jogador que é titular da seleção sub-20. Um jogador que é a maior joia do Vasco atualmente. Além do Ryan, claro. Esse cara tem que jogar. Esse cara tem que jogar. E quem tem que falar isso pro Ramon, ou pelo menos indicar a situação, é a comissão técnica permanente. Mas qual é a comissão técnica permanente? Não tem. Não tem comissão técnica permanente. Porque o Emílio Faro pediu pra sair. E o Willian é treinador do Sub-20. Vocês estão entendendo? Quantas decisões erradas tem aí? E aí eu vou pro jogo. Retornando pro jogo. O Vasco não conseguiu ter tanta efetividade justamente porque carece de qualidade técnica, carece de jogador que decide, do meio campo para armar, do meio campo para ser incisivo, para dar esse último passe, tá? Mas o primeiro tempo do Vasco não foi um primeiro tempo ruim. Acho que foi um primeiro tempo mediano. De tudo aquilo que a gente estava vendo, foi um primeiro tempo organizado, ao menos. O time competindo, combatendo, tal. Ok, o técnico teve 10 dias para trabalhar e conseguiu colocar um pouco do seu trabalho. Dá para você ver que tem uma saída de bola mais diferenciada, quando você abre os zagueiros, coloca o Medel para fazer essa saída de 3, e aí o Pumita e o Lucas Piton trabalharam melhor também nessa saída. O Gabriel Peck e o Herediano pelas pontas criaram bastante jogadas. E a gente vai pro segundo tempo, tá? A gente vai pro segundo tempo. Gente, até o momento do gol do Atlético Paranaense, o Vasco era bem superior ao Atlético. Eu sei que tá todo mundo puto. E eu tô puto também. Mas a verdade era essa. Eu preciso analisar o jogo de acordo com o que estava acontecendo. Até o gol do Atlético Paranaense, o Vasco era superior ao Atlético Paranaense. Esquece o que passou. Que foi uma vergonha. A verdade é essa. E aí, volto a falar sobre o quê? Gestão de futebol e qualidade técnica. Vocês têm todo o direito de estar com raiva do Figueiredo. Figueiredo perdeu hoje a chance de dar a vitória para o Vasco da Gama. Ele é um jogador de futebol. Ele tem que ter qualidade suficiente para fazer os gols que ele perdeu. Estamos de acordo. Mas vamos relembrar a história do Figueiredo? Vamos relembrar? Isso aqui não é uma defesa. Isso aqui não é uma defesa. Isso aqui é uma análise de contexto. O futebol não é acaso. O Figueiredo jogou a Série B toda como ponta. O Figueiredo já até jogou de lateral direito na Série B. O Figueiredo treinou a pré-temporada inteira de volante. Inteira de volante. E o Figueiredo, nessa temporada, não jogou nenhum jogo como centroavante. Nenhum. Por quê? Ele é um garoto que fez uma transição de um clube conturbado e sucateia os seus jogadores. Eu não estou dizendo que o Figueiredo é um fenômeno, não, pelo amor de Deus. Mas é outra coisa que eu já falei aqui também. Jogador que sobe da base, ele não precisa ser fenômeno, não. O jogador pode ajudar, como o Figueiredo ajudou o Vasco na Série B em 2022. E ele sofreu um processo, que é uma palavra até que ele gosta de usar, de sucateamento. Não que não seja a culpa dele a falta de qualidade técnica. Mas é um cara que subiu da base e não foi desenvolvido na posição dele, que é de centroavante. Hoje você vê, o cara não tem cacuete de centroavante. Ele participou de algumas jogadas no primeiro tempo, ganhou as bolas aéreas, tentou tabelar, mas ele não tem cacuete de centroavante. Ponto. Ele não evoluiu. Ele não foi desenvolvido para isso. E na hora do desespero, e aí volto a falar sobre decisões de diretoria, o Vasco, que teve 110 milhões de orçamento, porque as pessoas confundem. O Vasco teve lastro orçamentário e dinheiro para ir ao mercado. O senhor Paulo Brax, que montou esse elenco, e eu já falei aqui, fez algumas contratações que foram boas contratações. Quem não contrataria o Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro? Me diz. O Léo, o Jair, o Ivan, que não joga, não sei porquê também.
Mas o Léo Jardim não é mau goleiro. O Piton. Eu poderia elencar aqui. Só que quando você faz um planejamento de futebol e você não traz um centroavante reserva, me desculpa, cara. É trabalho de incompetência. O Figueiredo hoje está sendo colocado como o centroavante do Vasco porque o Vasco vendeu o seu centroavante titular, que estava em má fase, e o Vasco conseguiu lucrar 14 milhões de reais com o seu centroavante titular, que não faz falta nenhuma aqui no Vasco, para ser muito sincero, e não tem o reserva, porque o reserva contratado já voltou pro Santos, que é o Juan. E aí você tem que colocar o Figueiredo de centroavante, um cara que não jogou nessa posição a temporada inteira, e aí você precisa depender desse centroavante para você conseguir uma vitória na lanterna do campeonato, na pressão que é jogar com a camisa do Vasco da Gama. O técnico novo só tentou fazer o que o outro técnico, aliás, o que os outros técnicos não fizeram. Porque ele não tem outra opção. Ele só tem o Figueiredo. Por que ele só tem o Figueiredo? Repito, o centroavante foi vendido, apesar de ser uma contratação boa, que não deu certo, mas o centroavante foi vendido e o Vasco não tem centroavante reserva. Porque a diretoria achou genial o Juan Cruz, com todo respeito ao garoto, que inclusive, na mesma copinha que o Juan Cruz se destacou com a camisa do Santos, o Figueiredo foi artilheiro. Jogando de quê? Fala pra mim. Centroavante. Vocês entendem o que eu quero dizer? O Vasco, em nenhum momento, gente, careceu de dinheiro para ir ao mercado. Os salários estão em dia. O Vasco não careceu de dinheiro para fazer as contratações. O planejamento de futebol foi, como eles gostam de se gabar, o maior investimento da história do Vasco. Só que quem fez esse planejamento fez de forma terrível. E na hora de corrigir os erros, sabe como é que eles corrigem? Com todo respeito ao atleta, não tem nada contra os atletas, com o Maicon, que é quarto reserva. O Maicon, aliás, a contratação de correção de rotas, que deveria vir para corrigir rotas, tá no banco porque o técnico avaliou ele mal. E isso passou no departamento do Vasco de futebol. E aí o Vasco vai para um jogo contra o Atlético Paranaense com o Miranda e com o Zé Vitor. Olha que legal. Olha que irado. Sem contar, obviamente, que o senhor Maurício Barbieri era para ter sido demitido desde o momento contra o Flamengo, quando você perdeu de 4 do seu maior rival dentro do Maracanã. Ali o Barbieri deveria ser demitido. Mas não. No Vasco, tudo é lento. Tudo demora. O treinador já estava demitido. Aí perde-se jogos, perde-se tempo, perde-se oportunidade de buscar outros treinadores. Aí depois de quase um mês, o Vasco anuncia um treinador. E que eu acho que o Ramon Dias, com condições, com material humano, ele vai ter que fazer o trabalho da vida dele em relação a desempenho histórico. E no cenário que a gente está vendo. Mas eu acho que o Ramon Dias tem condições. Mas se ele não tiver material humano, esquece. Esquece. Então, essa diretoria do Vasco, tem muita gente que confunde. Ah, o Vasco é inexplicável. Não, o Vasco não é inexplicável. O Vasco teve orçamento suficiente para montar um elenco. Orçamento suficiente para corrigir erros. Orçamento suficiente para trazer um técnico. E não. Tudo no Vasco demora. Processos lentos, contratações lentas, contratação de técnico lento, erros nas decisões de futebol. O futebol é simples. Até a segunda página. Quando você tem uma gestão pífia, como a do Vasco está sendo, esse trabalho é pífio, esse trabalho é trágico. Da diretoria do senhor Paulo Brax e também do senhor Luiz Melo. É uma vergonha. Porque para piorar tudo isso que eu falei aqui, com o orçamento à disposição e teve, como eles gostam de se gabar, só tô falando que vocês gostam de se gabar, porque vocês gostam de se gabar. Tá?
o maior orçamento para fazer o pior trabalho da história do Vasco. O time ainda tá devendo. Aí o que acontece? Além do campo, você olhar a tabela. Qual jogador quer vir pro Vasco? Olha a tabela. 20º colocado. 9 pontos em 45 possíveis, se eu não me engano. Eu vou pro Vasco? Tá maluco, rapaz? Aí, olha as notícias. Beleza, salário em dia. Mas não paga ninguém. Não paga os clubes. Qual clube que quer negociar com o Vasco? Me fala. Qual clube que não vai ficar com o pé atrás de negociar com o Vasco? Sabe? E dinheiro não tá faltando não, tá? Não tá faltando não. Por quê? Vai entrar aporte agora? Vai entrar o dinheiro da Liga? Vai entrar 14 milhões de reais do Pedro Raul? No caso, metade. Eu falo 14 milhões porque... 14, 15 milhões porque o Vasco comprou o Pedro Raul por 10. O Vasco conseguiu vender o Pedro Raul por cerca de 25 milhões. Então eu faço essa conta de 14, 15 milhões de lucro que o Vasco teve em cima do Pedro Raul. Vendeu o Ignaldo, vai ter aí mais 10 milhões para poder gastar. Dinheiro tem, cara. Dinheiro tem. Só que a gestão, ela sucateou tanto o Vasco que o Vasco hoje não é atrativo para ninguém. De nível que eu tô falando. Não é atrativo para ninguém. Esse é o Vasco hoje. E aí, quando você vai ao mercado comprar, no caso do Vasco, os clubes não são bobos. O presidente do Tadieres, com quem eu conversei essa semana, acho que o cara é bobo. Vai tentar tirar o centroavante lá, o Michael Santos. Tentar tirar o centroavante do time. Não vai pagar? Vai ter que pagar. Sabe por quê? Tá desesperado. Tá desesperado. Se você tá no desespero, o que o seu vendedor faz? Aumenta o preço. E você no desespero faz o quê? Vou pagar.